Olá, meus queridos, tudo tranquilo? Dando continuidade à nossa aula sobre modelos atômicos. Bem, nos capítulos anteriores eu falei para vocês sobre os modelos filosóficos, falei para vocês sobre o modelo científico, iniciando com John Dalton, depois falamos de Thomson com a descoberta do elétron, beleza? Hoje nós vamos falar sobre um carinha muito importante dentro da evolução dos modelos atômicos, chamado Ernest Rutherford. Beleza, esse carinha aqui, ele propôs o modelo atômico dele no ano de 1911, tá? Mas em 1910 ele fez um experimento, junto com alguns colaboradores dele, um seu aluno e um colaborador. Ele fez um experimento, onde, neste experimento, ele pegou uma caixa de chumbo. Dentro dessa caixa de chumbo tinha um material radioativo. Reza a lenda que era polônio, esse material. E ele pegou esse material radioativo e bombardeou uma finíssima lâmina de ouro. Tá? Aí, como a radiação ela é imperceptível, a olho nu, ele colocou aqui um anteparo, uma chapa de sulfeto de zinco. O sulfeto de zinco ele é sensível à luz. Então, quando a luz incide sobre ele, ela acaba impressionando, causando algumas manchas. Foi assim que ele detectou a presença de algumas emissões radioativas que ultrapassavam a lâmina. Então, olha só para cá. Então, ele bombardeou uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa, que são partículas positivas, guarda essa informação, são partículas positivas. Quando ele bombardeou a lâmina, ele percebeu que umas radiações passavam direto sem sofrer desvio, outras sofriam pequenos desvios e outras não passavam, batiam na lâmina e voltavam. Pessoal, aí tu me pergunta, como é que ele conseguia visualizar isso? Por causa do anteparo, tá? Quando as radiações passavam, elas impressionavam o anteparo, que causava algumas manchas. Então ele pôde ver que umas passavam direto, outras sofriam desvio e outras nem passavam, voltavam. Mas só que, detalhe, a maioria passava. Apenas uma minoria retornava, não ultrapassava a lâmina. Galera, o que é importante aqui focar, lembra lá do modelo atômico de Thomson? Ele falava que o átomo não poderia ser atravessado por radiações. Já Rutherford, ele provou diferente de Thomson. Ele falou, ei, calma lá, o Thomson está equivocado. O átomo pode sim ser transpassado por radiações. Tanto está aqui a prova com o experimento dele. Eu dei um zoom aqui na lâmina de ouro. Olha só. Então, qual foi a explicação de Rutherford para esse fenômeno aqui observado por ele? Ele percebeu que as radiações que passavam direto é porque passavam por grandes espaços vazios, E as radiações que sofriam desvio é porque elas triscavam, tangenciavam o núcleo do átomo, Núcleo do átomo, que é uma região positiva, que contém partículas positivas, de acordo com Rutherford, Então, pensa comigo, já que as partículas alfa eram positivas, e o núcleo, o Rutherford pensou, calma lá, o núcleo também é positivo. Por isso que quando as radiações passavam, as radiações alfa, elas sofriam desvio porque elas tangenciavam o núcleo do átomo. Aí elas sofriam desvio, porque positivo com positivo se repelem, beleza? Aí as que batiam de cheio no núcleo, elas retornavam, Elas não ultrapassavam a lâmina, que era uma minoria, por sinal. Então olha só, gente. Então o modelo de Rutherford, com base nesse experimento aqui, recebeu um nome, um apelidozinho também. O modelo dele ficou conhecido como modelo planetário, ou modelo do sistema solar. Não vacila, foca nisso daqui. Modelo planetário ou modelo do sistema solar. O modelo dele ficou assim, Aqui o átomo, daqui é o naipe do modelo atômico dele. Aqui eu tenho um átomo, onde no átomo eu tenho um centro, Nesse centro ele chamou de núcleo, Núcleo. Esse núcleo era positivo porque ele continha partículas de carga elétrica positiva, que ele chamou de prótons. Galera, os prótons, antigamente, eles eram chamados de raios canais, por um carinha chamado Eugene Goldstein, em 1886. Aí mais lá na frente, Rutherford chamou eles de prótons, beleza?
Então os prótons ficavam no núcleo, detalhe, isso é importante, no núcleo que ficava concentrada toda a massa do átomo. Galera, questão de prova, se cair para vocês uma pergunta, onde estava concentrada toda a massa do modelo atômico de Rutherford? Era no núcleo, beleza? Então olha só, ao redor do núcleo, grandes espaços vazios que Rutherford chamou de eletrosfera. Olha esse nomezinho aqui, eletrosfera. Te lembrou de alguma coisa? Beleza, lembrou de elétrons, descoberto por Thomson. Então, ao redor do núcleo existia uma região com órbitas, onde ficariam quem? Os elétrons circulando bonitinho ao redor do núcleo, beleza? Os elétrons de carga elétrica, o quê? Negativa. Tranquilo? Olha os elétrons aqui, bonitinho, que eu simbolizei por azul. Beleza? Então, núcleo concentra toda a massa do átomo. Quem está no núcleo? Os prótons. E na eletrosfera, os elétrons. De carga elétrica negativa. Mas, galera, teve uma parada sinistra aí que o Rutherford não se bateu no movimento. Qual foi, professor? Te liga pra cá. Vira o bagulho do olho pra cá. Teve um errozinho no modelo atômico dele. Tá? Assim como o modelo atômico de Dalton não conseguiu explicar a natureza elétrica da matéria, aí Thomson veio e descobriu os elétrons, ele conseguiu explicar a natureza elétrica da matéria, então um foi complementando o outro. Daí a evolução dos modelos atômicos. Galera, esses dois erros do modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como paradoxo de Rutherford. O primeiro, haveria uma repulsão entre os prótons no núcleo. Pensa comigo, se no núcleo só tem partícula de carga elétrica positiva, os prótons, o que ia haver entre eles? Repulsão, porque cargas de mesmo sinal se repelem, beleza? Então aí ia haver uma repulsão entre eles. Qual seria o segundo equívoco de Rutherford? Haveria colisão entre os elétrons e o núcleo. Pensa comigo, olha para cá. Se os elétrons são negativos e o núcleo contém prótons, que são partículas de carga elétrica positiva, os opostos se atraem. Muito bem, então os elétrons eles iam sofrer uma colisão com o núcleo. Olha só o que ia acontecer aqui, ó. Os elétrons iam perder energia, já que eles estavam rotacionando ao redor do núcleo, então eles iam perder energia até tal ponto de colidir com o núcleo. Então esses foram os dois erros do modelo atômico de Rutherford. Beleza, galera? Olha só para cá. Em 1932, teve um carinha chamado James Chadwick, tá, que ele descobriu uma nova partícula subatômica. Lembra lá o que é partícula subatômica? É uma partícula menor que o átomo, que faz parte do átomo, está dentro do átomo, beleza? Constitui o átomo. Então esse carinha chamado Chadwick, ele descobriu em 1932 uma nova partícula subatômica. Quem? Os nêutrons. Tá? Galera, os nêutrons, qual era o objetivo deles? Era diminuir a repulsão entre os prótons. Os nêutrons, galera, seriam partículas sem carga elétrica. Isso é importante aqui, tá? Então foca nisso daqui. Os nêutrons são partículas sem carga elétrica. Não apresentam carga elétrica, tá? Então eles ficariam entre os prótons aqui no núcleo, tá? E ia diminuir a repulsão entre eles. Tranquilo? Então, galera, com isso o núcleo ele ia se tornar estável, ia manter a estabilidade do núcleo. Beleza? Mas isso o Rutherford não sabia. Só em 1932 que foi descoberto por esse carinha aí, tá? Agora, bora falar um pouquinho sobre partículas subatômicas. Galera, as partículas fundamentais da matéria, tá, são prótons, elétrons e nêutrons, beleza? Próton e nêutron ficam no núcleo e os elétrons na região chamada de eletrosfera. Tranquilo? Aqui, professor, em termos de massa, em gramas, qual seria a massa de um próton? Em torno de 1,6 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Essa é a massa de um próton, que, por sinal, é igual à massa do nêutron, tá? A massa do próton e do nêutron são iguais, em torno de 1,6 vezes 10 elevado a menos 24 gramas, tá? Diferente da massa do elétron, que é em torno de 9,10, uma dízima periódica, vezes 10 elevado a menos 28 gramas. Galera, a massa do elétron é tão pequena que é considerada desprezível, beleza? Olha lá, carga em Coulomb, a carga de um próton,
Tá? Galera, a carga de um próton possui o mesmo valor unitário do que a carga de um elétron, porém com sinal contrário, sinal oposto. Tá? A carga do próton mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, e a carga do elétron menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Beleza? Então, só muda aqui o sinal. Professor, e a do nêutron? Porque é zero. Lembra pra cá, olha, te liga, não vacila. O nêutron não tem carga elétrica, por isso que a carga elétrica dele é nula, é zero. Isso. Agora, em termos de unidade de carga, o próton ele é positivo, o elétron ele é negativo e o nêutron, a carga dele é nula. Galera, não vacila nisso, tá? Tranquilo. Agora, só para a gente fechar a nossa aulinha de hoje, bora falar sobre identificação de um átomo. Professor, como é que eu consigo identificar um átomo? Galera, a identidade, olha para cá, a identidade de um átomo, a identidade dele, a impressão digital de um átomo é o seu número atômico. Tá? O número atômico. Professor, o que é o número atômico? O número atômico, ele representa o número de prótons que o átomo tem no núcleo. Ah, professor, quer dizer que se um átomo apresenta 10 prótons no núcleo, o número atômico dele é 10? Isso! Professor, quer dizer que se o número atômico de um átomo é 5, tá? Quer dizer que o número de prótons que ele tem no núcleo é 5? Isso, é igual. Então, o número atômico é igual ao número de prótons. Não vacila, te liga no babado fortíssimo. Então, olha lá. O elemento químico eu também posso identificar através da sua massa, tá? A sua massa atômica. A massa atômica, galera, tá? Nada mais é do que a soma de prótons mais nêutrons, tá? O número de massa, tranquilo? O número de massa. Professor, o número de massa, agora há pouco o senhor falou que, de acordo com Rutherford, onde está concentrada a massa no átomo? No núcleo. Tá? No modelo atômico clássico, galera, quem está no núcleo? Prótons e nêutrons. Então, para saber o número de massa, basta somar prótons mais nêutrons. Beleza? Olha lá. O número de prótons, nós acabamos de ver que é a mesma coisa que o número atômico. Então, eu poderia simbolizar aqui que o número de massa é o número atômico mais o número de nêutrons. Tranquilo, beleza, show de bola. Galera, o elemento químico ele é representado por um símbolo. Tá? Esse símbolo é uma letra ou pode ter duas, no máximo 2 letras. Se ele for representado por uma letra, tá? Essa letra ela tem que ser obrigatoriamente maiúscula. Por exemplo, aqui, ó, bem aqui assim, hidrogênio, H maiúsculo, tá? Professor, e o carbono, que está em tudo, está presente em tudo que é orgânico, C maiúsculo. Professor, e se eu colocar um Ozinho, que eu já vi bem que assim, ó, Czão Ozinho. Esse elemento químico é chamado de cobalto, tá? Cobalto. Professor, é muita onda. E o F, professor? O F é o flúor, tá? Então, galera, isso daqui é universal. O símbolo do elemento químico, número atômico, massa atômica é universal. Isso é válido para todo, no mundo todo. Então, olha só, o símbolo do elemento químico que vai representar o elemento, beleza? Mas, pessoal, o que é elemento químico? Nada mais é do que um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Beleza? Então é o conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico. Isso é um elemento químico. Então, na tabela periódica, hoje, atualmente, existem 118 elementos químicos. Galera, tranquilo. Deu para entender aqui o modelo atômico de Rutherford? Não vacila na parada, tá? Modelo planetário passou a ter a existência do quê? De um núcleo, tá? Onde ficariam os prótons, e ao redor do núcleo, os elétrons circulando numa região chamada de eletrosfera. Qual foi a cagada do modelo atômico dele? Que ia haver repulsão entre os prótons no núcleo e haveria colisão entre os elétrons e o núcleo. Vou dar um tempo, tu tira um print, beleza? Fica com Deus, beijão!